Olá, gente querida, tudo bem? Olha só, tem uma mensagem muito edificante para você. Um dia eu estava muito preocupada com algumas pessoas, sabe, pessoas assim que estão distantes, né, de Deus, pessoas que estão vivendo suas vidas em pecados. E um dia eu fiquei muito aflita. Uma certa madrugada eu orei, busquei o Senhor, orei por essas pessoas. E então eu tive um sonho, né? Um sonho muito forte, muito tremendo, assim. Então, durante a madrugada, eu tive um sonho que eu estava andando, passava por vários lugares, eu via, assim, todo tipo de pessoas, sabe? Pessoas praticando seus pecados, sabe? Coisas terríveis, assim. E ali, depois de passar por vários lugares, né? De repente, assim, foi tipo um arrebatamento, assim, né? Eu fui arrebatada em sonho, né? E então ali eu fiquei, não foi no céu e nem na terra, foi assim nos ares. E ali, quando eu me aproximei, eu via que tinha um homem, né, sentado sobre as nuvens. Mas quando eu vinha me aproximando, eu percebi que ele se levantou. Ele se levantou e tinha outras pessoas à minha frente. As pessoas iam até ele, sabe? E até chegar a minha vez. E então ali, quando eu me aproximei dele, uma presença, gente, uma presença que, sabe, eu fiquei impactada, porque uma coisa maravilhosa, sabe? Os olhos dele era como chama de fogo, os olhos. E ele usava uma capa de super-herói, uma capa assim, como se fosse dourada, mas um dourado bem leve, sabe? Cheia de pedrinhas assim, pedrinhas vermelhas. Mas aquela capa, ela era assim, longa, sabe? E bem resistente, dava pra ver que era uma capa bem resistente, grossa, sabe? Então, né, ali eu me aproximei e ele olhava pra mim, sabe? Mas ele não dizia nada. Então eu começava a falar algumas coisas que eu tentava conversar, eu tentava falar para as pessoas, eu tentava evangelizar, né? O tempo que eu passei na terra, mas as pessoas não me ouviam, né? Não davam ouvido o que eu falava. E ali ele ficava olhando para mim, sabe? E ali eu me calava, quando eu percebia que eu estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Uma coisa maravilhosa. E no sonho eu parei de falar, mas eu percebi que não tinha nada que eu pudesse esconder dele. Tudo ele já sabia, né? Ele me conhece intimamente, né? É porque ele vê o nosso coração, então não tem como esconder nada para ele. Então ali eu me curvei diante dele e ele me abraçou. E foi um abraço muito forte, gente, que eu chorei, 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 sabe? E ali eu percebi que todas as minhas aflições, todas as minhas preocupações, tudo havia acabado, sabe? Ali foi uma coisa maravilhosa. Então, quando eu me acordei, sabe, eu estava sentindo aquele abraço, sabe? Então ali eu passei mais ou menos um mês sentindo aquele abraço de Jesus Cristo, sabe? Uma coisa gloriosa, não é nada comparado às coisas terrenas, assim, como uma pessoa normal te abraça, sabe? É uma coisa espiritual, sabe? Uma libertação, uma coisa assim, você sentiu o abraço de Jesus Cristo. Então, a partir dali, sabe, eu descansei meu coração, sabe? Todas as preocupações que eu estava tendo com as pessoas, sabe, aquelas pessoas que eu amo, que, né, estão distantes de Deus, né, que ainda não são convertidas, né? Eu descansei, né? Descansei e entreguei para Deus assim, porque a partir daquele sonho, o Senhor me fez entender, né, que o que nós podemos fazer pelo próximo é orar, né? Entregar na mão de Deus e orar por eles, né? Se for possível, falar da verdade, evangelizar, né? Porque a própria palavra fala aí de pregar o evangelho por todo mundo, né? A toda criatura. Então, a nossa parte, né, aqui, nós temos que fazer, né? A parte que Jesus mandou, né? De ide, né? E pregar o evangelho, pregar o amor, né? A fé. Então, a partir daí, né?
Senhor me fez entender que do tribunal de Cristo ninguém escapará, né? Assim como o apóstolo Paulo disse, do tribunal de Cristo ninguém escapará. Então, tipo, você não vai ser responsável pelos atos que outras pessoas cometer, né? Cada um vai responder pelas suas obras, ou elas sendo má ou boa, né? Tipo, que você não vai responder pelos maus que outras pessoas cometeu, né? Então, cada um é responsável pelas suas obras, sendo elas má ou boa, né? Um dia, todos nós passaremos pelo o tribunal de Cristo, né? Porque o homem só é dado a viver uma vez, pois a morte é o juízo, né? A palavra do Senhor fala. Então, daquele dia em diante, o Senhor me fez entender, né? Descansar meu coração, né? Aí eu entrego amigos, familiares, todas aquelas pessoas que estão distantes do Senhor, porque o que nós podemos fazer por elas é orar, né? E descansar. Descansar em Deus, né? Entregar todas as preocupações, todas as ansiedades para Deus, porque Ele que cuida de nós, né? E a palavra do Senhor fala, assim como Jesus disse, né? Que as minhas ovelhas ouvirão o meu chamado. Então é isso, aquelas pessoas, né? Que Deus ama, que estão predestinadas, quando elas ouvirem o Evangelho, quando elas ouvirem a voz de Deus, elas seguirão, né? Então, não te preocupa, né, com as pessoas da sua família, amigos, conhecidos, né, que muitas vezes são evangelizadas, mas, né, não entregam a vida para Jesus, né, não creem, né? Então, a sua parte, né, que a palavra fala, é orar, né? É orar, é evangelizar, falar a verdade. Agora, se a pessoa creu ou não creu, é entre ela e Deus, né? Porque um dia ela vai prestar conta com Deus de seus atos, né? Porque do tribunal de Cristo ninguém escapará. Então, é cada um por si, cada um vai responder por seus atos, né? Então, a partir daquele dia, né, eu entendi, depois daquele sonho maravilhoso que eu tive com Jesus Cristo, né? E eu descansei meu coração, né? E ali, a partir daquele dia, o Senhor me confortou, né? Ele tirou do meu coração toda a preocupação. Então, descansa, né? Porque dos teus é Deus quem cuida. Amém? Fica com Deus e até breve, se até lá Jesus não tiver voltado.